Olá, boa noite, professor Raimon. Bom, eu venho aqui apresentar agora meu trabalho sobre microscopia eletrônica de transmissão, o MET, que é o trabalho número 4 da nossa disciplina. Bom, sem enrolar muito, né? O trabalho consiste em apresentação de 3 artigos. O primeiro deles é esse que está mostrado lá no título, aí em cima, né? Que é a TEM, que é o símbolo em inglês para MET, para microscopia eletrônica de transmissão. Characterization of Nanoscale IBCO Particles. Né? Esse é o título, né? Que traduzindo em português é a caracterização em escala nanométrica de partículas de ítrio, bário, cobre e oxigênio. Né? Lembrando que ítrio, bário, cobre e oxigênio é o material que eu trabalho, né? Um material supercondutor, uma cerâmica supercondutora. Então eu escolhi esse artigo pensando nisso. Esse artigo aqui é o artigo livre, né? Ele é um artigo mais antigo, né, que eu trouxe como artigo livre, né, que era para ter dentro dos 3 era o livre. Ele foi feito na China em 2003 e bom, é um artigo muito simples, né? Eu escolhi esse artigo exatamente pela simplicidade dele, né? Qual que é a ideia? É caracterizar as partículas do ítrio, bário, cobre usando o MET. Né? Simplesmente usando só o MET. Né? O MET e o raio-x, né? Que é completa falando sobre isso depois. Mas o que eu achei legal sobre esse artigo, né, além da sua simplicidade, é que ele destaca, né, um foco importante que eu comentei nas aulas anteriores, né, nos capítulos anteriores, né, nos artigos anteriores, na verdade, né, nos trabalhos anteriores, que é a questão de que eu consigo caracterizar esse material aqui usando microscopia óptica e eu tenho um tipo de resultado. É uma análise diferente. Eu consigo caracterizar usando microscopia eletrônica de varredura, é outra análise, mas também pode ser feita. Consigo caracterizar por raio-x e também consigo caracterizar por MET. É claro que é sempre bom a gente ter várias técnicas juntas ao mesmo tempo, só que as técnicas individualmente elas são poderosas o suficientes para me dar informações valiosas sobre a estrutura do material. Bom, agora focando no artigo. O objetivo é caracterizar as partículas nanométricas de ítrio-bário-cobre, né, produzidas em diferentes tempos de processamento. Então a ideia do artigo aqui é analisar o efeito do tempo de processamento, né, na estrutura final. Né. As amostras foram produzidas pelo método de pirólise, uma técnica de pirólise no citrato, é uma técnica comum aí para se produzir ítrio, bário, cobre e oxigênio, muito embora não seja a técnica que eu costumo usar. Ele faz o tratamento a temperatura de 850 graus Celsius em atmosfera de oxigênio em 5 tempos diferentes. Né? E aqui vale destacar uma coisa. Primeiramente, ele fala que o tempo é zero. O que isso quer dizer? Que ele leva em 850 graus Celsius e depois já começa o esfriamento. Né? Em 0,5, né, que é meia hora, né, 0,5 hora, né, meia hora, o que acontece? Ele leva as amostras até 850 graus Celsius, deixa lá por meia hora e depois resfria lentamente. Então esses 5 tempos aí são os tempos em que ele permanece na temperatura de 850 graus Celsius na atmosfera de oxigênio. E aí o objetivo é analisar, caracterizar a diferença entre a estrutura com diferentes tempos, né, produzidas por diferentes tempos. Né? A gente sabe que a difusão atômica está totalmente relacionada ao tempo de exposição às altas temperaturas. Então é esperado que a estrutura seja diferente. Aqui tem algumas imagens do MET, né, na magnificação menor aqui na esquerda e mais ampliado aqui na direita, né, mostrando a estrutura. Aqui tem mais imagens do MET que ele coloca no trabalho, né, que os autores colocam no trabalho. Mostrando as imagens da partícula da amostra número 5. Né. O tamanho das partículas aí está entre 0,5 e 1 micrômetro. Então esse aí é o tamanho das partículas. E bom, qual a conclusão que ele chegou? Né? Analisando essas imagens, contabilizando o tamanho das partículas, e etc., e junto na análise raio-x também, né, foi concluído que quanto maior o tempo de tratamento, mais partículas grandes e menos partículas pequenas surgem. Né? Mas o tamanho das partículas permanece entre 0,5 e 1 micrômetro. Né? Ou seja, não tem uma relação assim, muito clara com o tempo de tratamento. Né? As partículas são maiores quando o tempo é maior, só que
chega um momento que esse tamanho ele meio que estaciona, né? Então a gente não tem uma relação assim clara entre tempo de tratamento e tamanho de partícula. Outro ponto é que a transição de fase tetragonal para ortorrômbica é um processo de cristalização. Essa é a conclusão que foi tirada do trabalho, né? E, de certa forma, até um pouco óbvio quando a gente para estudar mais profundamente a estrutura cristalina desse tipo de material. A estrutura ortorrômbica é a estrutura que, de fato, se manifesta, nessa estrutura que se manifesta a supercondutividade. A tetragonal é uma estrutura que ela é, de certa forma, desejada, né? Porque quando eu produzo esse tipo de material, esse ítrio bário cobre, eu geralmente produzo pensando em supercondutividade. E a fase tetragonal, também é conhecida como ítrio 211, também é uma fase que não é tão desejada assim, né? A transição dessas fases é um processo de cristalização, né? Isso fica claro quando se analisa a partícula que apresenta estrutura ortorrômbica, que é um monocristal, que não vai ser formado conectando pequenas interfaces policristalinas. Obviamente, é um monocristal, ele vai ser formado de outra maneira, né, através da recristalização de várias partículas pequenas. Então, isso foi uma característica que foi observada, já que foi analisado em vários tempos diferentes. Então, a gente sabe que esse tempo para a partícula crescer ele está relacionado também ao tempo de exposição no tratamento térmico, né? Tanto que as partículas maiores, né, elas tendem a ser aquelas que são tratadas com mais tempo, né? Outra conclusão, que está aqui no finalzinho, que eu ia colocar no outro tópico, mas eu preferi colocar junto, é que a qualidade do monocristal é duvidosa, porque são apresentadas várias falhas de empilhamento. Isso aí é intrínseco ao método de produção. Bom, agora o segundo artigo, que é o efeito, a investigação, na verdade, do efeito da taxa de deposição nas propriedades supercondutoras em um supercondutor de samário, né, produzido para fios, né? Então é algo bem específico, né? Aqui eu escolhi esse artigo como um artigo recente, né? Acho que não está escrito aqui nesse título que eu coloquei, mas ele é de 2019 ou 2018, ele é recente. E é estudo da taxa de deposição, né, desse material aí na produção de fios supercondutores, né? Então é avaliar como a taxa de deposição influencia nas propriedades supercondutoras. Esse é o objetivo do trabalho. O método de deposição na camada é esse EDDC, Evaporation Using Drum in Dual Chambers. Eu particularmente não sou muito familiarizado com esse método, eu não trabalho com a deposição de uma camada de supercondutora, mas é um método aí que parte da evaporação, né? A taxa de evaporação é controlada, consequentemente a taxa de deposição, e as propriedades supercondutoras foram analisadas por match, né? Por isso que eu selecionei esse artigo, está relacionado ao nosso tópico, que é a microscopia eletrônica de transmissão. Essa imagem aqui, esse compilado de imagens, eu tive que reduzir para caber aqui no slide, mostra em que se baseou o trabalho, de fato, né? Um dos resultados mais importantes que tem aí no trabalho, né? Onde ele realmente usa o match, né? Que ele seleciona uma direção, né, da ação transversal da amostra e faz uma análise por match e um EDS juntos, né? Traçando um perfil ali desse filme supercondutor. Aí em A na esquerda é a amostra 1, em B na direita é a amostra 2 e C na esquerda na direita é a amostra 3. Mais à direita, né? Aí nós temos a imagem maior, temos ampliações aí menores, está até um pouco ruim de ver a ampliação, né? Mas tem a linha e tem mostrado aí também como que variam os elementos aí ao longo dessa linha, né? Em consideração por peso e ao longo da posição em nanômetros. Então é algo bem preciso de fato. Isso é bem preciso mesmo. Como vocês podem ver, os resultados de EDS mostrados eles são parecidos, né, mas eles têm uma variação. Né, tem uma variação. No artigo ele explora isso de maneira mais contundente, né, mas o que foi concluído disso aí, né, o que eu posso dizer, né, porque essas amostras são analisadas em direções diferentes, né. Então, o que ele conclui nesse trabalho, uma das conclusões principais, a partir dessas medidas de match, é que essas medidas indicam que a anisotropia das propriedades supercondutoras foi aliviada nas amostras estudadas, né? Ou seja,
a tendência é que, em direções diferentes, eu tenho resultados parecidos, como está mostrado no EDS. Produção parecida, né, de uma estrutura parecida. Né? Então essa anisotropia, né, lembrando que a anisotropia é a direcionalidade das propriedades, foi aliviada nessas amostras estudadas. É uma conclusão que ele tirou. Isso a partir não só do MET, tá? Mas a partir também da análise das propriedades supercondutoras. Tá? Outra análise que foi feita, baseada nessas propriedades, foi esse Flux Spinning Center. Eu ia até traduzir isso, mas eu não costumo ver uma expressão assim boa para traduzir de fato esse ponto. Mas esse Flux Spinning Center está relacionado à capacidade de relacionar ao efeito Meissner, né, de expulsar o campo magnético. Né? O fluxo magnético no interior da amostra supercondutora ele é nulo. Né? O que a gente fala que é o diamagnetismo perfeito. E aí eu tenho essa expulsão de fluxo. Né? Essa análise desse Flux Spinning Center, né, que é uma propriedade supercondutora, para partículas diferentes, ou seja, já associando ao que vimos no MET, né, constatou que, na verdade não partículas, né, para formatos de amostra, constatou que em forma de partícula e de haste, eu vou ter propriedades supercondutoras melhores, né, eu vou ter uma expulsão mais forte do fluxo. E por último, o meu artigo mais que traz uma inovação, né, acredito que esse artigo aqui poucas pessoas devem escolher, né. Esse artigo aqui ele também é chinês, né? Salvo engano, esse anterior é coreano e esse é chinês, verdade. Ele é um artigo de 2019 também, um artigo muito novo, que na verdade ele é mais uma revisão bibliográfica, né? Posso falar assim, né? Porque é um trabalho onde os autores trazem, né, várias situações recentes de aplicação de análise in situ de materiais e dispositivos de AMET. Ou seja, é como se eu fizesse falando de maneira bem grosseira, uma gravação. Né? Eu conseguisse, através do MET, fazer um acompanhamento de um processo. Né? Em análise, do ponto de vista assim, nanométrico, né? Microscópico. Né? Então, é uma ferramenta muito útil. Né? Fazer essa visualização de fenômenos microscópicos, nanométricos, fenômenos que acontecem no nível atômico, através do MET, né? Que a gente chama de análise in situ. Né? Esse trabalho aqui, então, ele aborda exemplos recentes de como essa tecnologia possibilitou avanços no desenvolvimento de alguns dispositivos. Aí, dentro do trabalho, que ele é até um pouco grande, né? Ele tem, acho que mais de 20 páginas, se não me engano. Ele traz vários exemplos, né? Dentre os exemplos aí, eu resolvi citar aqui, trazer aqui nessa apresentação, 3. Primeiramente, essa análise in situ da configuração de uma célula de combustível, né? A parte química, né, analisada de fato. Né? Aí tem as nanopartículas que são analisadas aqui. A gente pode ver que tem imagem inicial aqui que é em A e B, mas tem outros tipos de acompanhamentos também. Como foi mostrado aí, né, tem questão relacionada à estrutura, a direção cristalográfica que está sendo analisada. Né? O próprio mecanismo de funcionamento ali, ele é levado em consideração para essa análise, então é uma análise bem completa. Né? Aqui nessa segunda imagem é um envelhecimento ambiental de uma perovskita, né, que é um material cerâmico também, que de certa forma está um pouco relacionado aí com o meu tema, né, minha área de pesquisa. Mas você vê que parte da imagem, né, onde tem um composto ali, agora eu não consigo reconhecer o nome dele, né, está um pouco pequeno aqui para mim pelo menos, mas tem um óxido de titânio embaixo, né, tem algumas camadas, né. É analisar o gradiente de temperatura. Né? Esses materiais aí, esses perovskitas, têm aplicação em indústria eletroeletrônica. Perceba que em C aqui está destacado como é que é o mecanismo. Né? Tem um chip em cima, outro chip embaixo. Tem a montagem da célula ali. Né? Nós fazemos acompanhamento também, através desse método, da estrutura, né? Tetragonal, trigonal, como é que ela vai evoluindo ao longo de um processo, ao longo do tempo. E aqui embaixo tem reação de energia, né, em relação das coordenadas. Né. Um fator importante que valoriza muito esse tipo de análise, né, usando essa análise in situ, né, é da energia. Né. A energia, eu consigo entender melhor os fenômenos relacionados à energia
quando eu uso essa análise in situ, né? Tanto que outra aplicação, né, a terceira que eu vou trazer aqui, é essa de bateria, né? A bateria, onde a gente consegue ver essa relação aí, né? Essas reações, na verdade, que acontecem na bateria, né? Então, isso tudo é analisado de maneira microscópica, né? Carregamento, descarregamento, né? Pode ver que tem algumas imagens aqui mostrando com a setinha o que está acontecendo ali dentro dessa bateria, né? A catalisação, aí tem a questão do óxido de cobre, tá mandando elétrons, outro composto tá recebendo elétrons, e isso tudo acontecendo concomitantemente com uma gravação de imagens, né? Com um registro de imagens, registros aí de composições, de temperatura, isso tudo é analisado simultaneamente, então nos dá um panorama muito maior aí do fenômeno do ponto de vista energético que está acontecendo nessa análise, né? Enfim, a conclusão que tira desse trabalho é que o desenvolvimento dessa nanocélula para microscopia eletrônica de transmissão fornece oportunidades sem precedentes para a exploração e desenvolvimento de materiais e dispositivos energéticos. Como eu falei, aqui eu citei 3. Né? Claro que eu não entrei muito no mérito específico de cada um, porque senão eu ia falar muito tempo aqui. Mas tem vários, com quase 10, mais de 10 citados aí de exemplos de situações práticas onde essa metodologia possibilitou um avanço, um desenvolvimento, com uma compreensão melhor do fenômeno. Né? Então a nanocélula permite uma visualização em tempo real da transformação do material e da análise por espectroscopia, para as reações cruciais de armazenamento de energia e processos de conversão em diversas aplicações. Então é uma ferramenta extremamente valiosa que já tem aplicação, né? Então quando eu falo que é uma inovação, talvez não seja a ferramenta em si, mas como ela é aplicada, né? E bom, como eu estava dizendo, é uma ferramenta muito valiosa aí para pesquisa, tá bom? E bom, minha apresentação foi essa, né? Os 3 artigos estão citados aí, né? Os 3 artigos utilizados, né? Esse último é 2019, o penúltimo de 2018, né? E o primeiro 2003. Lembrando que o 2003 é aquele livre, esse segundo 2018 é aquele que é recente, e o 2019 é aquele que é uma aplicação inovadora, né? Então é isso. Tenha uma boa semana e até a próxima.